sábado 15 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no teu coração e aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da quinta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, Marcos relata a segunda multiplicação dos pães feita por Jesus em terra de pagãos, onde se encontra. A primeira teve lugar dentro do território da Palestina. É comum julgar que ambos os relatos se referem a um mesmo e único episódio, que a princípio circulou em 2 tradições distintas, uma palestinense e outra helenista, e que foram recolhidas por Marcos sem as sincronizar. A pergunta dos discípulos: onde se pode arranjar pão aqui no despovoado para que fiquem saciados? Seria inexplicável se acabassem de presenciar outra multiplicação. Jesus sublinha a fome da multidão quando diz aos seus discípulos: Tenho pena dessa gente. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os mando em jejum para casa, vão desfalecer pelo caminho. Além disso, alguns vieram de longe. Agravante da distância é um fato que tem projeção teológica. Os de longe é a expressão bíblica referida tanto aos judeus da diáspora como aos gentios. E aqui aplica-se aos pagãos que se encontram entre a multidão e a quem é dirigida, em especial, a ação de Jesus. O milagre dos pães, como o maná do deserto, é um sinal que prefigura a Eucaristia que Cristo instituiu na véspera da sua paixão, com os mesmos gestos e linguagem da multiplicação. Mas também é sinal da convocatória universal para a salvação messiânica e para o banquete do reino de Deus por meio de Jesus. Assim aparece especialmente nessa segunda multiplicação diante dos pagãos. Também os não-judeus estão convidados e são admitidos. Na mesa da Eucaristia, aqui prefigurada, esse pão partilhado pelos pobres será o corpo de Cristo, que dá vida eterna ao que dele se alimenta. Assim o explicou Jesus no discurso do pão da vida, que, segundo o evangelista João, pronuncia na sinagoga de Cafarnaum no dia seguinte à multiplicação dos pães. Para serem completas, a celebração e a comunhão eucarística têm de ter 2 direções unidas, vertical uma e horizontal outra, expressas virtualmente na própria condição do pão, que é veículo de comunhão religiosa com Deus e com os homens. A Eucaristia, a missa, é o memorial que atualiza a ceia do Senhor, e o lógico e normal é participar nela comungando. Além disso, como condição de vida segundo Jesus: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A essa dimensão, chamamos-la vertical, da comunhão eucarística, há que juntar-lhe uma projeção horizontal para que seja plena. A comunhão sacramental pede a comunhão com os irmãos, com a comunidade eclesial que celebra a Eucaristia e que também é o corpo místico de Cristo. O cálice da nossa ação de graças não nos une a todos no sangue de Cristo? E o pão que partimos não nos une a todos no corpo de Cristo?
O pão é um único, e assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque comemos todos do mesmo pão. Por isso a Eucaristia é sinal da unidade eclesial. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, ao ver o coração de Cristo compadecendo-se do povo extenuado e faminto e repartindo em abundância o pão aos pobres. Ele convida para a sua mesa eucarística todos os teus filhos, como irmãos que comem o mesmo pão familiar. Nós queremos celebrar a tua ceia, Senhor, com o coração aberto ao amor e à fraternidade, partilhando a nossa fé, pão e vida com os irmãos, especialmente com os mais pobres de bens e de direitos. Dá-nos, Senhor, fome do pão da vida, que és tu, e sacia-a definitivamente no banquete do teu reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.